Vlad, boa noite. Jesus nos abençoe. Muita paz nos nossos corações, né? Todo mundo está entendendo aí esse momento, né, gente? Todo mundo está entendendo que entramos aí numa nova era, numa era de luz, como nos havia falado o nosso mentor, né? Que este ano seria o ano da luz e que a nossa luz iria se mostrar. Então a hora é essa, nós temos que mostrar a nossa luz. E a luz é a confiança de que tudo tá bem, tá? Tudo tá bem. Não vai faltar nada para ninguém, ninguém vai morrer, né? Se a gente ficar todo mundo quietinho, se nós ficarmos tranquilos, né? Hoje pode preces, viu, gente? Preces com idade e nome direitinho. Oi, Antero, boa noite, querido. Neuza, boa noite, meu bem. Boa noite, Dinha, boa noite. Deixa eu acenar para você também. Aí, Alessandra, seja bem-vinda. Eu tô falando que essas lives, gente, elas estão aproximando as pessoas, né? Tem algumas pessoas que já foram da nossa fraternidade, Janaína e Pela Vida. E Laura, tudo bem com o nosso Giovanni? Nosso bebezinho que tá para nascer? Então, a fraternidade. Ei, Mércia, boa noite. Mércia Duarte, né? Essa live aproxima as pessoas também que, pelas condições da vida, acabaram, né, tendo que não frequentar a nossa fraternidade, mas sempre estiveram no nosso coração e sempre vão estar. São pessoas que sempre fizeram, né, muita diferença nas nossas vidas. Os nomes já estão sendo colocados aí, tá? Então eu já vou começar. Boa noite, Vilma. Seja bem-vinda. Carol, seja bem-vinda. Rose, bem-vinda. Vamos lá para o nosso momento bíblico, né? Mateus capítulo 7, versículo 25. Então vamos lá. Versículo 25. Não, os dois alicerces eu já falei, né? Ah, eu parei aqui no 25, entendi. Tá. Os dois alicerces. Todo aquele que escutais minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tá, tá. Nós vamos agora passar para o 28, que é a autoridade de Jesus. Tá bom? Tô lendo aqui um pedacinho, Jaque, boa noite. Tô lendo aqui um pedacinho, gente, porque tem algumas. Norma, boa noite, querida. Tem algumas coisas que a gente pode falar que é dos tempos atuais, tá bom? Logo depois eu vou falar da autoridade de Jesus. Vamos fazer a nossa prece então? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua infinita luz e a tua paz entre neste momento em nossos lares. Acalme os nossos corações. Dá-nos coragem para sustentar essas horas mais difíceis. Sabemos, Senhor, que é chegado o momento em que verdadeiramente o nosso planeta sairá da condição de inferioridade e passará por um período de regeneração, que é uma etapa entre mundos de expiações e provas e mundos felizes. É apenas um lugar, um momento. A regeneração não é um mundo, é só uma transição. Então, que a gente possa passar este momento de transição, de planeta de expiações e provas, e indo para a transição, que é a regeneração, de uma forma muito tranquila, porque em todos esses anos, 40 anos de fraternidade aberta, nós aprendemos tudo isto. Nós aprendemos há mais de 30 anos que ele nos fala, sempre com muito amor, sempre com muita dedicação, sempre com muito carinho, cuidando de
cada coração, de cada um de nós. Então, é para que neste momento saibamos o que fazer. Fiquemos em casa, cuidando dos nossos familiares e agradecidos a Deus e confiantes de que em breve tudo isso vai passar. Mas nós não podemos ser como antes, teremos que ser melhores. Senhor, dá-nos força para entender isto e para carregar a nossa melhora a cada minuto que estamos esperando o mundo se melhorar. Que assim seja. Muito obrigada. Cláudio Edson, Elizabeth Dias, boa noite, sejam bem-vindos. Na semana passada eu falei dos 2 alicerces, né? Onde a gente vai construir a nossa casa. Solange, boa noite. Quando se a gente constrói, né, a casa em cima de uma rocha ou em cima da areia. A rocha é a verdade e a areia é a ilusão. Depois, no capítulo 25, ele vai falar: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Davidson, boa noite, querido. Fabiana, Paola, boa noite. Gente, presta atenção, olha só. Quando surgirem as coisas da natureza, né, os climas da natureza, porque nós, nesse planeta de expiações e provas, nós estamos sujeitos a vários perigos. Por isso que a gente tem que sair do perigo. A salvação é sair do perigo. Qual o perigo que a gente corre? Catástrofes climáticas, né? Todos esses catástrofes ou reorganização da nossa crosta terrestre. Então, nós temos catástrofes climáticas, nós passamos pelo perigo de estarmos convivendo com pessoas do mal, maléficas. Nós temos um plano umbralino de pessoas vingativas, preguiçosas, iludidas, rancorosas, que brincam com a vida, que são aqueles malfeitores. Então, nós convivemos com ataques do plano de pessoas encarnadas, ataque do plano de pessoas desencarnadas, e ainda trazemos conosco aquele irmão ao qual nós fizemos algum grande erro da lei, que a gente vai falar do obsessor kármico, né? Então, olha só, só que quantas coisas que eu já falei que nós estamos em perigo. Quando a Terra entrar verdadeiramente na regeneração, nós não vamos ter mais perigos climáticos, perigos de conviver com o mal, perigos de termos irmãos desencarnados nos atormentando, entendeu? Aí nós vamos trabalhar e conhecer as coisas de Deus com mais tranquilidade. Hoje, nós fazemos a nossa evolução, como diz a André Luiz, na força do chicote da espora. Quem fala isso é Emmanuel. Na força do chicote da espora. Então, olha só, a nossa evolução, ela vai e foi até esse momento, né, chicoteando para a gente ir para frente e a espora para a gente não parar. Entendeu? Então, todos esses milênios, milhões de anos que nós estamos vivendo sem plenitude da paz,
Nós estamos vivendo assim, no poder do chicote e da espora. Então, nós temos que entender que não é chegado o momento, gente, de fragilizar agora. A gente já foi muito frágil. Agora é hora de criar coragem. Entendeu? Então, ó, edifica neste momento a sua casa em cima da fé, da certeza que tudo tá bem. Porque está, gente. Tudo está bem, tá? Não tem nada de errado, não, tá? Então, nós vamos aqui entender que este é um momento de coragem, está bem? E de confiança. Lá na fraternidade eu sempre falo que nós passamos milênios na dúvida. Agora nós temos que ter a certeza, a fé. Porque se eu continuar duvidando, até quando que eu vou duvidar? Até quando? Né? Tudo eu duvido. Eu duvido que seja os chineses que não inventou, que deixou de inventar. Não importa o que está acontecendo, se foi chinês, se foi mongol, não importa. O que importa é que o planeta está parado. E isso importa para Deus. Importa que seja assim. E será. Não importa de onde que veio. Então vamos parar com o processo da dúvida, porque isso a gente já sabe, ó, de longa data. Vamos passar para o processo de certeza, de fé, de que verdadeiramente eu sei que nada acontece que não seja da vontade do Pai. Pronto. Então pensa bem, gente. Se um vírus seria capaz de acabar o planeta, se isso não fosse da vontade de Deus. Pensa. Então, os homens maus do jeito que são, com certeza, gente, o americano teve que voltar atrás e fazer o país parar mais um mês, né? Então, pensa bem, isso não é obra. Boa noite, Frederico. Isso não é obra do homem, isso é obra de Deus, porque é uma obra grande demais para um homem só. Então, é uma obra para o Criador do planeta e para o Pai, que no mesmo instante que está elevando a Terra, outras escolas também estão sendo elevadas. Então, vamos ficar tranquilos. Esta obra não é do homem, essa obra é do Pai. Está bem? E tudo está indo conforme deve. Vamos lá. Então, agora nós vamos para a autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas, naquele tempo, aí eu vou explicar para vocês o que os fariseus faziam, que Jesus os chamava de hipócritas, tá? Aí é bom que lá para frente todo mundo já sabe por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas. A lei mosaica era a ensinada no sinédrio, né? No templo. E quem sabia a lei eram os ricos, ou os que nasciam já composto dentro do sinédrio. Então, por exemplo, eu sou o sumo sacerdote do sinédrio, e aí eu tenho a minha filha, ou o meu filho. Aí o meu filho é que vai pegar o meu lugar quando eu me afastar. Entendeu? Então não era uma eleição, né? Era familiar, passava de família em família. E as famílias que tinham direito de voto no Sinédrio eram as famílias ricas. Então, até hoje, a Constituição é a mesma, tá, gente? São 71 pessoas, sendo que 70 são os escolhidos por serem ricos ou parentes de alguém, e o sumo sacerdote sempre vai ter alguém da família dele, tá? Então, no tempo de Jesus, nós tínhamos Anás, que era o sogro, e Caifás, que era o sacerdote. Entendeu? Então,
Caifás, que era o sacerdote no tempo de Jesus, e Anás era o sogro de Caifás. Então vamos entender. O sinédrio nessa época era composto dessa forma, como é composto até hoje. Porém, como que os fariseus faziam? Moisés deixou 613 leis para regular a justiça. Então, como eles faziam? Chegava caso de alguém, um amigo chegou e falou não sei o quê, aí ele falava, bom, então vamos pensar nessa lei aqui de uma forma que vai te ajudar. Então os fariseus, eles mudavam a lei para favorecer alguém. Alguém sabe de alguma história dessa nos dias de hoje? Parabéns. Então, olha só, os fariseus mudavam pequenos ajustes na lei para conta própria ou para favorecer alguém. Por isso que Jesus os chamava de hipócritas. E outra coisa, eles cobravam das pessoas e não ensinavam. Então, o que que eles diziam? Eu sou doutor e não te ensino. Entendeu? Então, eu sou o doutor da lei, mas eu não vou te ensinar. Você vai estar sempre na minha mão. Então, este era o problema do fariseu, que além dele ser considerado o doutor da lei, ele mudava a lei e ele não ensinava a lei. E aí, por isso que eles estão falando que Jesus ensinava com autoridade. Primeiro, Jesus ensinava, os fariseus não ensinavam. E além disso, Jesus falava com autoridade. Qual autoridade, gente? De quem sabe o caminho que nós estamos e onde nós vamos chegar. Entendeu? Se eu sei que eu estou dando aula para criança de 5 anos, eu sei que a criança de 5 anos vai precisar de saber alguma coisa que ela vai precisar lá na frente, quando ela tiver com 8, que ela vai precisar de ter aprendido agora. Então, o meu conceito de autoridade é: eu sei onde começou, eu sei onde é o meio e eu sei onde é o fim. Entendeu? Então, a autoridade de Jesus estava alicerçado no que ele sabe. Ele sabe desde sempre aonde que é o nosso destino. Então, tudo que ele ensinou, ele já disse, você tem que fazer isso, porque é o trabalho que você precisa de fazer, né? O que acontece hoje ainda não querendo dar educação para todos, isso mesmo. Né, Glaciele, ainda acontece isso, né? Porque, gente, se educar um povo, o povo vai começar a reivindicar. Então, nós somos um país onde que a educação não é incentivada, né? Hoje existe um incentivo para as pessoas irem para a faculdade, mas não tem uma base. Então as pessoas vão pagar uma faculdade para enriquecer dono de faculdade, que no final das contas não vão conseguir emprego em lugar nenhum. Principalmente se a faculdade for aquela sem nenhuma história de tradição, né? Porque aí as melhores faculdades são mais caras, as mais ruinzinhas são mais baratas e não tem base, a coisa continua do mesmo jeito, né? Eu, quando estudei há 20 anos atrás, eu fui corrigir, uma professora me pediu para poder eu avaliar os relatórios dos pacientes, dos alunos, porque eu fiz enfermagem, então eu sabia nome de remédio, nome de doença, ficava mais fácil, né? Então ela me pediu para corrigir para ela. Nunca vi tanto erro de português numa faculdade há 20 anos atrás. Se há 20 anos atrás estava assim, imagina hoje, gente. Menino de sexta série não sabe ler. Entendeu? Então nós estamos novamente, foi o que eu falei sexta-feira, nós não evoluímos, nós estamos parados no mesmo lugar. Entendeu? Nós temos que incentivar a leitura. Se o governo não dá isso, nós temos que procurar por nós mesmos. Entendeu? Eu vim de uma família pobre e eu desejei estudar.
Então eu fiz o que pude, o que não pude, pago meu FIES até hoje, acredite quem quiser, né? Estudei com FIES e pago meu FIES até hoje, porque eu quis estudar, né? E naquele tempo só existiam 3 faculdades: PUC, Newton Paiva e Federal. Fui para Newton Paiva, né? Que não era uma faculdade ruim, era cara, não era ruim. Hoje eu não sei como que tá, mas era um dos melhores cursos de Belo Horizonte naquele tempo. Hoje eu não sei como que tá. Mas a Federal continua ruim o curso até hoje por falta de incentivo à pesquisa. Então vamos lá. Então todo mundo entendeu a autoridade de Jesus e ele ensinava e os fariseus não ensinavam, e além disso, ainda mudavam a lei. Tudo bem? Beleza. Agora nós vamos passar para o capítulo 8. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digais a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Então vamos lá. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Quando Jesus caminhava, gente, de cidade em cidade, existia uma multidão que o acompanhava. Então ele subia a um lugar, né, um pouco mais alto, um monte, para falar com as pessoas. Agora vocês prestem atenção como o magnetismo de Jesus era imenso. Imagina 5.000 pessoas, 8.000 pessoas seguindo Jesus para falar para essa multidão. Havia um silêncio com 8.000 pessoas em volta dele, silêncio para ele falar. Todas as pessoas escutavam. E tem alguns espíritos que nos falam hoje que eles elevavam a voz de Jesus até as pessoas que estavam lá atrás, como se ele estivesse falando ali do lado dela. Entendeu? Então os anjos que Jesus trazia junto com ele iam ajudando a população a escutar, a multidão a escutar. Hoje, com o microfone lá na fraternidade, eu não consigo fazer o povo calar a boca. Presta atenção. Então, se Jesus, naquele tempo, com 8.000 pessoas, todo mundo sentava, parava para ouvir ele falar. Havia um silêncio. E ele dizia, tal era grande o magnetismo dele, que as pessoas ficavam paralisadas. Então, multidão. Ele desceu a essa multidão. E eis que veio um leproso vir até Jesus. Como é que ele diz? Venham a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu os aliviarei. Então, esse leproso veio. Nós temos que entender que Jesus nos espera. Ele não vai constranger ninguém a chegar perto dele. Tá? A pessoa tá lá, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, ele fica esperando. Quando a pessoa vier, né? Então, por isso que ele fala, venha, venha a mim, que eu vos aliviarei. Isso é um movimento que nós queremos fazer. Se nós dermos o primeiro passo, ele tá lá junto. Por quê? Porque o primeiro passo, quando a gente está lá junto, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, é a humildade. Então, para entrar no reino dos céus, a primeira porta é a humildade.
Então eu tenho que ter humildade para ir até ele. Eu tenho que dizer que eu preciso dele. Eu tenho que dizer que eu tentei e não consegui sozinho. Entendeu? Eu tenho que falar que, olha, não deu, viu, Jesus? Eu bem que tentei, mas a dor é muita e os médicos não estão resolvendo. O senhor pode me aliviar? Então nós temos que ir até ele, né? E aí então o leproso veio e o adorou. O que o leproso adorou? Ele disse: aqui dentro dele, eu sei que você pode me ajudar. E ele se encantou com as palavras de Jesus. Ele se encantou com o magnetismo de Jesus, com todo o ensinamento, ele se encantou. Então ele fala, ele adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Isso, Nayara, pedi e obtereis. Isso mesmo. Então, olha, se quiserdes. O leproso não chega perto dele e fala: Senhor Jesus, você já curou tanta gente, me cura aí também, né? Então ele já chegou com humildade, dizendo da seguinte forma: se quiseres, podes me tornar limpo. Vocês sabem como que era a lepra no tempo de Jesus, né? Não tinha nenhuma diferença se a pessoa era rica ou se ela era pobre. Ela ia ficar distanciada da sociedade, né? Não tinha nenhuma misericórdia para, por exemplo, o pai de família, que era o trabalhador e que ele sustentava a casa. Se ele ficou doente, ele vai embora. Entendeu? Então, naquele tempo, eram pobres, ricos, todo mundo que era leproso ficava separado da sociedade. E eles eram obrigados a mendigar, porque não podiam trabalhar em lugar nenhum e não podiam frequentar cidades. Eles tinham que ficar nos arredores das cidades. Então, ficando nos arredores das cidades, eles só podiam contar com quem desse alguma coisa para eles comer, tá? Então, esse leproso, já cansado disso, né, de ficar longe da sociedade, de ficar longe da família, de ficar mendigando, né, ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o que Jesus disse? Eu quero. Só pela vontade. Ser limpo. Não precisou de banho de descarrego, não precisou de acender vela, não precisou de ir para o padre fazer exorcismo, não precisou de, de qualquer cerimônia. É pela vontade. Pela vontade ele diz: quero ser limpo. Quantas vezes, gente, nós trabalhamos com a nossa vontade? Jorge, isso mesmo. Eles andavam com sinos no pescoço porque era avisar que eles estavam perto. Se eles não avisassem, eles eram apedrejados. Eles tinham que avisar que estava perto, com os sinos no pescoço. Então, olha só, pela nossa vontade, diz Aristóteles, que é algo tão importante para a gente que é como se eu precisasse de respirar. Então, vontade é a mesma coisa que eu mergulhar a cabeça numa bacia de água e eu tenho que tirar ela de lá. Eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, me dói o coração. Entendeu? Então, a vontade é isso, não é eu tenho vontade de comer um bolo, vontade de comer outra coisa, vontade de fazer. Não, é uma vontade que vem aqui de dentro, como se eu precisasse de verdadeiramente fazer aquilo, porque se eu não fizer, vai me incomodar. Por exemplo, hoje, né? Hoje que a nossa casa faz no próximo mês 40 anos, que a gente nem sabe se vai estar aberto no dia, não tem problema não. Hoje,
Nós que estamos lá há muito tempo, a gente sente vontade de ir. É uma vontade mesmo. Se eu não estiver lá, parece que falta alguma coisa em mim. Não existe segunda, quarta e sexta para outra coisa. Só existe para isso. Entendeu? A outra coisa, a vontade da prece. Se você não fizer prece, você sente falta. Parece que você não conversou com alguém, que tem alguém te esperando e que você não falou nada, né? Eu sinto essa falta. Hoje foi o dia do evangelho, né? Na segunda-feira, eu já fico doida para chegar para poder saber o que ele vai me falar, né? Então hoje foi o evangelho mais bonito que, né, que eu vi, que foi Advento do Espírito de Verdade. Olha que lindo, gente, né? No momento desse a gente recebeu o evangelho, advento do Espírito de Verdade, isso quer dizer, ó, tá chegando aí a hora de Jesus, ó, tá chegando ele de novo aí, não falam que ele vai voltar? Então, tá chegando aí de novo, entendeu? E a gente tá aí reclamando porque tá ficando dentro de casa. Gente, Jesus tá chegando, entendeu? Na forma como as pessoas entendem, não é ele voltando para reencarnar, mas é ele dizendo, olha, o meu evangelho não se perdeu, tá aqui. Eu vou vir aferir com quem que o meu evangelho ficou, né? Então vamos lá, nós temos que ter essa vontade também, tá? É uma vontade de fazer as coisas boas. Da mesma forma que a pessoa má, ela tem vontade de fazer e ela faz. E nós que somos o pseudos bons, a gente fala que vai fazer e não faz. Entendeu? Mas os maus, eles pensam, têm vontade e fazem. Nós que somos os bons, pensamos, ficamos naquela ladainha, não sei, não acho, e o tempo passa e não fez. Entendeu? Então, por isso que todo mundo fala, os bonzinhos vão para o inferno, né? Os mauzinhos, pode ser até que vai para o céu. Mas os bonzinhos vão para o inferno. Porque o bonzinho, ele fala que vai fazer, mas não faz. O bonzinho não é justo, porque ele faz para uma pessoa que ele gosta, mas ele não faz para outra pessoa que ele não gosta. Entendeu? O bonzinho faz uma vez e não faz duas. E o mal não, o mal faz sempre. O mal tá sempre de plantão. Não é isso? O ladrão que rouba a sua casa, ele te verificou um mês antes dele entrar na sua casa para roubar. Olha como é que ele é bom. Ele é bom na maldade dele. E a gente fica um mês pensando se eu vou fazer alguma coisa para alguém e não faz, no final das contas. Então, toma cuidado com o bonzinho, tá? Toma cuidado. É melhor ser um bom mal do que ser um mal bom, tá? Então, e logo fica purificado. Logo depois Jesus fala, não diga para ninguém. Por que Jesus falou não diga para ninguém? Porque ele não queria ser perseguido neste momento pelos fariseus. Porque quando eles soubessem que eles chegariam lá falando que Jesus o curou, ia ser outra confusão. Então ele falou, não diga agora. Mais para frente vai poder falar, agora não. Né? Porque ainda não era chegada a hora dele receber o suplício por ter vindo visitar o cárcere, né? Então ele vai falar, não vá, não fale nada, vá para o templo, porque tinha que ir, vá para o templo fazer a oferta que Moisés determinou. Lembra que eu falei com vocês que das 613 leis, uma era essa. Se você ficou limpo de uma enfermidade, vá ao templo e entregue a oferta que é pedida por Moisés. Porque assim a pessoa tinha uma testemunha de que ela era doente e que ela melhorou. Fazendo isso, ela podia voltar para a sociedade. Se ela não fizesse a entrega no templo, ela não podia voltar para a sociedade. E Jesus sabia disso. Então Jesus falou, não conta para ninguém não, só vá lá
para você ser reconhecido e voltar para sua casa, né? Talvez Jesus tenha lido no coração dessa pessoa que ela tivesse muita falta da família dela. Então ele falou: para você voltar para a sociedade, meu amigo, você vai ter que passar pelo templo, porque senão você não vai voltar e as pessoas não vão acreditar que você está limpo. Então ele teve que ir lá, mesmo que ele quisesse falar que foi Jesus que o curou, ele teria que ir no templo para poder ter passaporte para voltar para a sociedade. Todo mundo entendeu aí, gente? Tá tudo beleza aí? Então vamos caminhar. Leninha, me avisa 10 minutos, que é para poder eu dar os recados, tá? O centurião de Cafarnaum. Nós já estamos agora em 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Essa é uma das leituras mais bonitas que nós temos no Evangelho, tirando tudo que Jesus nos ensinou, que é perfeitamente maravilhoso. Mas este é um exemplo de fé do centurião, que é para nós. Olha só, um centurião é um soldado que tem por responsabilidade dele 100 soldados. Então, existiam vários centuriões nessa época, porque esse centurião cuidava de 100 soldados. Então, um soldado dele estava doente. E olha como esse centurião era preocupado com os outros. Ele podia falar: eu tenho 100. Um ficou doente, tem problema não, é fácil substituir. Qualquer pessoa nessa época, no tempo de Jesus, servia para ser soldado. E era uma honra ser soldado. Por quê? Porque não passava fome. Recebia do governo, né? Recebia alimentação, a família era bem amparada, né? Tinha roupas para vestir, tinha um outro nível. Então, um soldado, ele tinha uma vida boa, né? Ele era considerado um bom trabalhador, que é como se ele tivesse num bom cargo, recebendo um bom salário. Então, todo mundo queria ser soldado, né? Mas eles eram preparados para as guerras. Então, tinha que entrar para o centurião e ser preparado. Então, pensa, se ele falasse: ele tá doente, vamos deixar ele para lá mesmo, né, gente? Não é assim? Mas o centurião disse: não. Todos para mim são importantes. Eu vou procurar esse Jesus que disse que cura as pessoas e vou pedir pelo meu soldado.
Então já havia amor no coração do centurião. Ele queria o bem-estar dos 100 soldados que ficavam sob a responsabilidade dele. E aí, quando ele chega a Jesus, o doente estava em outra cidade. Jesus estava em Cafarnaum, lembra? Cafarnaum foi a cidade onde Jesus mais trabalhou. É um grande centro, é uma cidade grande e com muitos recursos. Né? Então, vamos dizer assim, era uma São Paulo, uma cidade grande com muitos recursos. Então, Cafarnaum era essa cidade, né, que tinha muitos recursos. E Jesus estava vindo de outro lugar e chegou em Cafarnaum. Mas esse soldado estava em outra cidade. O centurião andou até ele, foi até ele. Vem até a mim, lembra, gente? Vem até a mim. E aí ele vai e fala que o criado dele está paralítico e violentamente atormentado. A tormenta naquele tempo era obsessões gravíssimas, né? Como nós temos até hoje, gente, o epilético, a pessoa enlouquecida, que muitas das vezes são obsessões graves e não doenças do corpo, mas doenças da alma. E aí Jesus, então, disse, eu irei com ele. Por quê? Porque se o centurião preocupou com um, ele ama esse um. Ele veio até a mim por causa de outra pessoa. Eu não vou ir junto com esse centurião? É claro que eu vou, né? Só que o centurião o surpreendeu, dizendo, Senhor, não precisa de ir. O Senhor não é digno de entrar na minha casa, porque lá tem bondade, mas também tem maldade. Né? Eu tenho que às vezes, corrigir um soldado de uma forma mais cruel, né? Apesar de que esse centurião parece que era muito bom. Então ele fala, não, o senhor não vai, não. O senhor é muito importante. O senhor não precisa ir até a minha casa, porque eu que sou um centurião, eu dou as ordens aos meus soldados e eles fazem. O senhor também tem seus soldados. Dá ordem para os seus soldados, que assim o senhor não precisa de ir lá. Ele entendeu que Jesus não fazia essa obra sozinho, que ele devia estar cercado de anjos e de espíritos superiores do lado dele. Então ele falou, se eu que sou um nada, eu tenho 100 soldados comigo, que eu dou ordem toda hora, eles fazem. E ele? E ele que é grande dessa forma, que cura tanta gente, ele também, uma palavra dele iluminaria o mundo. Então, esse centurião entende isso, que a autoridade de Jesus era tanta que ele não precisava de ir, era só falar. Se o Senhor falar, ele vai curar. E aí Jesus fala que ele ficou maravilhado, porque ele não viu fé igual a essa em lugar nenhum, nem em Israel. Lembra o povo hebreu, judeu, que acreditavam no Deus único? Nem esse povo tinha tamanha fé como teve esse centurião. Então, Jesus fala que em verdade, quando Jesus fala em verdade, vos digo. Então ele está dizendo, o que eu digo é verdade. Quando ele fala em verdade, ele está dizendo, eu sou a verdade e estou falando da verdade. Entendeu, gente? Então, quando ele fala em verdade, ele está falando, sim, isso é verdade. Tô vendo aqui que o cara tá fazendo isso. Agora, quando ele fala em verdade vos digo, é que ele está dizendo, sim, eu vi e a verdade é essa. Entendeu? Então, aqui ele está dizendo, eu vi.
Em verdade, vos digo, eu nem mesmo, eu não vi aqui na terra alguém com uma fé maior do que esse centurião. Mas eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui, gente, tem salvação. Nessa mesma hora, que ele falou, tem salvação para esse povo, porque um acreditou que eu sou capaz de fazer só pelo pensamento. Então, se um acreditou, muitos irão acreditar. E olha para você ver que nessa época, tudo isso estava acontecendo no Oriente. Jesus não tinha chegado ao Ocidente. O cristianismo chegou ao Ocidente através de Paulo, Paulo de Tarso. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Então, quando Jesus já tinha falecido, foi que Paulo se tornou cristão. Então, para o Ocidente, quem trouxe foi Paulo. Lá no Oriente, já estava acontecendo tudo no tempo de Jesus. Então, ele está dizendo, vai vir gente do Oriente, do Ocidente, e esse povo vai sentar à mesa com Abraão. Quem vai sentar à mesa com Abraão? Gente, que eu já falei semana passada. Todos que acreditam em um único Deus. Com Isaque, que é filho de Abraão, e Jacó, também, que é filho de Isaque. Então, esses três formando, né, os reinos lá do Oriente, que eram as 12 tribos de Judá. Né? Cada pedaço foi separado para um filho. E aí ficou a legião de um, a legião de outro, mas então as 12 tribos de Judá. Então ele fala, esses vão sentar com a mesa com Abraão. Por quê? Porque vão ter fé. Então, o Francisco está querendo comida, mas a comida dele já está lá. É porque ele é velho e ele perde a vasilha. Ele não sabe onde está a vasilha, mas já deve ter achado. Então, olha só, nós podemos sentar à mesa com Isaac, Abraão e Jacó? Nós podemos? Porque nós acreditamos num Deus único, mas além de acreditar num Deus único, nós acreditamos que Jesus é seu filho? E além de acreditar que Jesus é seu filho, de que ele ainda continua fazendo os milagres que ele fez naquele tempo? Vocês acham que Jesus parou de fazer milagres? Só porque ele não está mais no corpo? Ele só fazia esses milagres porque ele estava no corpo? Porque ele veio ensinar? Ele continua olhando para o filho do soldado centurião que ele nunca viu, mas que alguém pediu para ele, cuida dessa pessoa para mim? Igual nós estamos aqui agora pedindo para cuidar do irmão da Andréia, que está com coronavírus em estado grave no hospital. Nós não estamos pedindo por ele? Nós temos que estar lá na beira do leito orando para essa pessoa? Nós não podemos estar da nossa casa orando para as pessoas? Hein? Então é isto que é este ensinamento que esse centurião vem nos trazer. É o centurião que traz o ensinamento. Ele acredita que basta uma palavra e está resolvida a situação. Então nós temos que acreditar que a minha certeza de que Jesus opera ou faz, acontece, delibera, permite que algo aconteça e isto vai acontecer. Gente, eu tenho, assim, eu já falei na fraternidade, eu tenho N elementos, sabe, assim, testemunhos para falar da minha vida sobre isso. Mas é muito, assim, das pessoas falarem assim, isso não é possível, de fazer aparecer dinheiro. Pra vocês terem uma ideia. Eu não tinha dinheiro para pagar a escola da minha filha, da Laura, do ensino médio. E eu falei, Senhor, não tem jeito, sozinha eu não dou conta.
Eu vou ter que fazer a matrícula dela e eu não sei nem como é que eu vou fazer. E fui falando com ele, fui conversando no carro, fui conversando, que eu trabalhava lá no Galba nessa época. E fui conversando, e fui falando, fui conversando. E aí, quando chegou no meio do caminho, me veio aquele pensamento assim, mas ela não é filha só sua, ela é filha de Deus também. Aí eu, é mesmo, Senhor, ela não é só minha filha, ela é sua filha. Então, o senhor vai me ajudar nisso. E eu fui, né? Peguei o boleto da escola e fui para a FUNED, que todo mundo sabe que é do lado do Galba, né? A Fundação Ezequiel Dias. E falei, vou levar, vai que dá, né? Para pagar. Se não der, não deu, né? E aí, quando eu chego lá, não sei o que aconteceu, gente, que o Estado resolveu pagar uma coisa que estava atrasada, não sei quanto tempo, anos. E resolveu, e não falou também não que ia pagar. E pagou, e quando eu vi, eu falei, não acredito. Eu paguei a matrícula, ainda sobrou dinheiro. Eu criei meus filhos, eu não sei como. Nunca faltou nada, e eu não sei como. Tinha mês que eu não tinha dinheiro para comprar o guarda-pó. Ou eu comprava o jaleco do Lucas, ou eu fazia sacolão. E no final das contas, eu tinha um sacolão e tinha um jaleco aparecendo não sei de onde. Então, vou falar para vocês, tenham fé, porque Jesus não brinca com a gente, ele não brinca de falar, fica pedindo aí, quem sabe eu faço, fica pedindo aí, não, ele não brinca, tá? E diferentemente das pessoas que chegam para mim e falam assim, Lizinha, mas Deus responde por linhas tortas. Não, Deus não responde por linhas tortas. E outra coisa, ele não dá charada pra gente matar a charada. Tá? A gente que inventa a charada e resolve a charada. Não, ele não faz isso. A resposta dele é clara, simples e, se possível, rápida. Se ela não for possível rápida, terá uma outra saída que não será o melhor, mas terá. Entendeu, gente? Se ele não puder fazer o melhor para nós naquele momento, porque nós não merecemos, então ele vai fazer menos, mas vai fazer. Então, presta atenção, não existe charada, tá? Não existe caminho torto. Não existe, eu tenho que ler nas entrelinhas o que Deus está respondendo. Isso não existe. A resposta dele é imediata e precisa, tá? Se não foi tudo o que você pediu, será parte do que você pediu. E outra coisa, esse tudo que você pediu virá com o tempo. Entendeu? O problema é pedir, porque se a gente pedir, a gente vai receber. O problema então é pedir, né? Se eu tô pedindo para poder ficar milionário, ora, meu amigo, você tá pedindo prova para você? Porque diz os nossos amigos espirituais que nós temos duas piores provas: a beleza e a riqueza. Você vai querer justo uma das piores provas? Né? Como diz o caboclo, o pai não te deu, mas você quer si mesmo? Você quer? Quantas pessoas eram pobres, ficaram ricas e perderam tudo, né? Então, gente, nós estamos na melhor posição que Deus podia nos dar. A gente não é rico, não é pobre, não é feio, não é bonito. Olha que delícia. Eu ainda falo que eu não sou pequena, não sou grande, porque eu não sou anã. Mas também eu não tenho altura. Então, tá bom demais. Entendeu? Não peça provas. Peça para você não ter dívidas, né? Para encerrar suas dívidas, acabar com elas logo. Né? Vamos acertar isso. Aliás, nós estamos em tempos de acertar dívidas, as últimas, tá? Porque quem passa para regeneração passa sem dívidas. Então, acerta esse passado aí logo, tá bom?
Se tem alguém aí que ainda é o seu calinho, resolve isso, tá bom? Gente, a Grazi já me falou que são 10 minutos. Então, nós vamos parar aqui no capítulo 8, anota aí, Grazi, no versículo 11, porque eu ainda vou continuar, não, no versículo 12, porque eu vou continuar. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, tá bom? Ali haverá prantos e ranger de dentes. Aí eu falo sobre isso na próxima aula. Eu quero primeiro saber uma coisa. Tá gostando do estudo? Tá indo bem? Eu tô falando muito, deveria falar menos. Vocês vão me colocando essas coisas aí para poder eu ficar mais tranquila com relação aos ensinamentos, tá bom? Agora presta atenção. Nós estamos num período de que faça brilhar a vossa luz, né? Não existe outra porta da salvação que não seja a caridade. Nesse momento, como eu disse para vocês, não é nem caridade, é fraternidade e solidariedade. Então, ontem, nós tivemos uma reunião com a equipe de planejamento, muito obrigada, gente, da equipe de planejamento da fraternidade, ótimo, então eu vou continuar assim, tá bom, muito obrigada. Então, nós fizemos uma reunião com a equipe de planejamento e nós tomamos a decisão de que nós vamos fazer um varal de alimentos para os moradores de rua, tá? Eu estava andando pela cidade, a Natália Fernandes também, do Fernando também, e aí nós falamos da seguinte forma: as pessoas estão ilhadas, vamos dizer assim, elas estão juntas na Praça da Rodoviária. Eu já passei lá, outras pessoas já passaram lá também e já viram que eles ficam lá na Praça da Rodoviária, tá? Então, o que que nós pensamos? Nós vamos montar um lanche, tá? Com pão, mortadela e uma garrafinha de refrigerante e vamos amarrar no saquinho e vamos pregar nos varais para as pessoas irem pegar. E vamos colocar uma garrafa PET com água e sabão, para eles poderem lavar a mão e para poder eles também terem a sua desinfecção, tá bom? Então, olha só, nós vamos fazer isso da seguinte forma: nós vamos juntar 2 pessoas, 3 pessoas no máximo, vamos fazer os sanduíches, montá-los direitinho, dentro do pacotinho, já com refrigerante, já amarrado para colocar no varal, tá? E vamos levar as garrafas PETs de 2 litros com água e sabão, tá bom? Tá, ótimo. E para colocar lá, também nós vamos precisar de 3 pessoas. Eu não acho que seria bom só 3 pessoas trabalharem, né? Vamos falar, 3 pessoas vai lá para a fraternidade, monta os negócios. 3 pessoas vai lá na praça da rodoviária e faz o varal, entendeu? Sendo que uma das pessoas precisa de ser um homem, né? Para poder estar lá na praça da rodoviária, né? Não vai ficar só mulher. A polícia tá lá, mas aí de qualquer forma a gente precisa de ter um homem, tá bom? Lá na quarta-feira, mulher não precisa não, mas é à noite. Depois não é à noite, viu, gente? A gente tá querendo ir de dia para não correr perigo, tá bom? Então preste atenção. Nós temos um recurso que, ó, Vladimir, obrigada, ia ser importantíssimo lá, Dilson também, tá? Adriana Antero, se vocês quiserem ir, viu? Eu tenho máscara que eu tô fazendo, tô doando máscara, tá, gente? Então já vou levar máscara. Quem tiver luva pode levar luva. Vai encapotado de como é que fala? Saco de lixo, né? Para poder proteger a roupa. Faz uma roupa de saco de lixo e nós vamos embora. Nós não vamos deixar essas pessoas com fome, não, né?
O Herbert vai, maravilha, ótimo. Porque nós não podemos deixar isso acontecer não, né, gente? Eles estão passando fome. Então, nós vamos montar. Então, presta atenção. Para essa primeira semana, nós já temos o recurso. Nós vamos saber quanto que a gente vai gastar. Aí, quando for na próxima semana, quem puder ajudar, eu vou falar aqui. Tá bom? Então, quarta-feira agora a gente começa. No grupo da fraternidade eu já vou avisar, tá? A gente vai fazer, pode fazer de manhã, pode fazer à tarde, vocês é quem sabe, tá bom? Outra coisa, nós estávamos conversando também para dar oportunidade para outros palestrantes estarem aqui trabalhando, né? E os palestrantes da casa estão trabalhando com os apóstolos. Então, eu estou pensando em pegar os palestrantes e deixá-los falar o que eles falaram para nós durante o ano, né, sobre os apóstolos. Então, esta palestra dos apóstolos pode ser na quarta-feira. E na sexta eu falo sobre o Livro dos Espíritos. Pode ser, gente? Então, eu faço segunda a Bíblia, quarta o palestrante e sexta eu falo sobre o Livro dos Espíritos. Tudo bem? Sendo que nessa sexta eu quero fazer a continuação da sexta passada. Tá? Pode ser, gente? Nessa sexta eu quero fazer a continuação da regeneração. Para vocês terem uma ideia, eu já escutei aquela palestra 3 vezes. E cada vez que eu escuto, eu acho um ensinamento. Cada vez que eu escuto, eu acho um ensinamento. Tá? Então, essa semana, nós já vamos, quarta-feira, eu vou avisar se vai ser manhã ou tarde, tá? E nós vamos montar na fraternidade e depois vai montar o varal, tá bom? Nós vamos precisar de corda, pregador, para a gente poder montar e pregar o lanche deles, tá ok? Fiquei sabendo também que os caminhoneiros estão passando fome. Na outra semana a gente pode deliberar uma ação para os caminhoneiros, tá bom? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Emília, tem importância não, vai lá no Facebook da Fraternidade que você vai ver tudo de novo, tá? Eu sempre estou salvando as palestras para as outras pessoas poderem assistir, tá? Então, pode ser assim, gente, tudo bem? Ah, Maíssa vai dar a corda, beleza, Maíssa. Isso, vê reprise, Emília, tá bom? Tá, nós vamos continuar, tá, Imaculada? Falando sobre a regeneração. Eu vou aproveitar a sua pergunta, tá, Glaciele? Sua pergunta foi ótima. Vou aproveitar a sua pergunta e vou responder aqui na sexta-feira, tá legal? Entrega só posso à tarde. Ok, Vladimir. Então a gente faz a entrega para tarde, tá? A gente já monta que vai ser rapidinho e depois disso a gente já leva direto, tá bom? Célia, você pode ajudar? Ótimo. Eu vou avisar o horário aqui no grupo, tá? Gente, então vamos fazer o nosso encerramento, que já tá na nossa hora. Permaneçamos fiéis. Permaneçamos em casa. Tudo está como deve. Tudo está como sempre. Deus nos deu essa diferença. Olha para vocês verem que coisa mais maravilhosa. Eu perguntei na semana passada e tornei a perguntar nessa semana. É chegada a hora, Senhor? Em todas as 2 vezes a resposta foi a mesma. E hoje foi mais bonita ainda. O advento do Espírito da Verdade. Quem quiser ler, leia. Você vai agradecer a Jesus por estar aqui neste momento. Aliás, nós escolhemos estar aqui neste momento. Nós dissemos que faríamos a diferença, tá? Nós escolhemos estar aqui nesta hora. Então, não é hora de recolher-se
né? E deixar o mundo resolver o problema. É hora de nos cuidarmos e de cuidar do outro, de fazer a nossa luz brilhar, tá? Que façamos a nossa luz brilhar, que a gente faça com o centurião, nos preocupemos com o outro, né? Vamos atrás de Jesus para cuidar do outro, que a gente peça pelo outro, né? Que a gente não fique parado pensando só nas minhas dores. E aí, o que acontece? Ah, Jesus, a minha dor aqui, minha dor ali, minha dor de cabeça, meu isso, meu aquilo, meu aquilo. Todo dia eu peço para mim, para minha família, para o meu filho, para minha mãe, para meu pai. Mas e as outras mães? E os outros pais? E quem está trabalhando nessa hora? E quem mora nas vilas? E quem é jardineiro? E quem é faxineira? Pensa, né? Então nós temos que pensar nessa hora em todo mundo. É para isso que vem esse momento. Gente, para a gente concluir já em prece, porque eu já estou aqui concluindo em prece. Nós teríamos uma transição dolorosa se tivéssemos feito uma guerra, mesmo que ela não fosse mundial. Nós teríamos uma transição dolorosa. Como nós passamos pelo período dos 50 anos, eles disseram que a partir deste período a transição se daria pelas mãos de Deus e não pela mão dos homens. Algumas psicografias estão dizendo que o nosso planeta está passando por uma transição calma. Outros planetas não tiveram a mesma sorte. Quando eu falei para vocês de Capela, Capela teve a Terceira Guerra Mundial. Eles tiveram a guerra. Nessa eu não sei se é a primeira, a segunda ou a terceira, mas eles tiveram a guerra. E eles atrasaram em 1000 anos a regeneração. Então, o que eles deveriam ter feito 1000 anos antes, eles não fizeram. E eles tiveram mais 1000 anos para fazer de novo a regeneração. Nós, com a bênção de Jesus Cristo, conseguimos passar o nosso período e agora tudo virá pelas mãos de Deus. Se é pelas mãos de Deus, quão suave é um vírus. Quão suave é um vírus que leva aquele que também escolheu estar aqui e desencarnar nessa hora. Não é o idoso, não é o jovem, nem a criança, é aquele que já sabia disso. Esses espíritos são os cristãos, lá da primeira hora, que morreram nos leões, nos circos. Entendeu? Então, esses primeiros são os cristãos que estão dizendo: eu vou fazer o sacrifício pela humanidade, eu vou para a cova dos leões, não tem problema. Então, gente, esses espíritos, eles já sabiam que teriam que passar por isto para ajudar o planeta a crescer, para nos alertar, para nos fazer entender que é necessário ter cuidado um com o outro. Hoje eu oro pelos italianos, eu oro pelos espanhóis, pela Dinamarca, pela Alemanha, pela China, pela Índia, não importa se é rico, se é pobre, se já fez bobagem, se não fez. Todos somos filhos de Deus. Então vamos entender, se é pelas mãos de Deus, se é por nossas mãos, a dor é nossa companheira. Então vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos espirituais, ao Espírito Santo e ao Pai de infinito amor e bondade, que
programou e está programando para nós uma transição tranquila. Muitas coisas virão, mas porque a terra precisa. Aí já não é nós, mas é o organismo vivo da terra, para ela também se refazer, tá? E para nós, os moradores, força, coragem. Boa noite. Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.